Vamos lá falar sobre aposentadoria especial. Sim, aposentadoria especial, ela vem autorizada pela própria Constituição Federal. Quando, antes mesmo da reforma da Previdência, a Constituição autorizava que fosse adotado critério diferenciado para a concessão de aposentadoria daquele segurado que ficasse submetido a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Tivemos uma reforma em 2019 e o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição teve redação alterada. E aí eu vou chamar a atenção da alteração para você não errar e não ficar com questões desatualizadas. Veja só. Segundo a nova redação do artigo, é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar, olha só, ressalvada nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Quais? Primeiro, nós vimos o segurado com deficiência. O outro, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Olha só, prejudiciais à saúde. Não temos mais integridade física no texto da Constituição. Não temos mais integridade física, tá? Então, olha só, prejudiciais à saúde. Ponto. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Esse vedada por categoria profissional ou ocupação ganhou status, constitucional, porque nós já temos essa vedação. Aliás, nós já tínhamos essa vedação na lei. Depois da lei 9.032 de 95, tá? Nós vamos ter a concessão da aposentadoria especial, mas não por categoria profissional, mas por comprovação da efetiva exposição aos agentes, na época, prejudiciais à saúde ou integridade física. Então, agora, qual é o que a Constituição disse? Olha, para aqueles casos de segurados com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, podem ser adotados idade e tempo de contribuição diferenciados, por meio de lei complementar. Qual é a conclusão que eu tenho agora? A conclusão que eu tenho agora é de que os artigos que tratam dos requisitos, dos critérios da aposentadoria especial, da lei ordinária, da lei 8.213, ganharam status de lei complementar. Porque a própria Constituição falou meio de lei complementar, inclusive aposentadoria especial. Então, se tiver que ter alguma mudança, tem que essa mudança ser trazida por lei complementar, tá? Por lei complementar. Então, uma conclusão aí que a gente tem. Bem, então, nesse caso, a regra vai ser por lei complementar. Bem, com a reforma, a emenda constitucional 103 diz, olha, enquanto não vem a lei trazendo a idade e tempo de contribuição distintos,
nós vamos, então, exigir deste segurado que, submetido à exposição efetiva, permanente, não ocasional e nem intermitente, né, a agentes prejudiciais à saúde, idade e tempo de contribuição. Sim, a aposentadoria especial, ela passa, então, a exigir idade mínima para esses segurados. Então, veja, tempo de contribuição sob efetiva exposição e mais idade mínima, além da carência, que você já aprendeu, de 180 contribuições. Então, veja só, nós temos aqui, olha, idade mínima de tempo de contribuição, né? Idade mínima, aí nós vamos ter 55 anos de contribuição, no caso, quando essa aposentadoria exigir, no mínimo, 15 anos de contribuição, né? De contribuição sob efetiva exposição, e 58 anos, quando, então, exigir a efetiva, o tempo de efetiva exposição por 20 anos, ou então, quando exigir 25 anos de contribuição, a idade de 60 anos, tá? A idade de 60 anos. Então, olha só, o que a emenda constitucional nos trouxe? A emenda constitucional nos trouxe a inclusão, a exigência cumulativa de idade mínima na aposentadoria especial, né? Na aposentadoria especial. Então, aqui nós vamos ter tempo e idade mínima, como a Constituição prevê no artigo 201, parágrafo 1º. Então, 55 aos 15 anos de contribuição. Ih, não quer passar. Espera aí só um minutinho. 55 aos 15 anos, 58 aos 20 e 60 aos 25 anos de contribuição. Não sei por que não quer passar o slide. Ah, meu Deus do céu. E nem quer escrever, né? Nem quer escrever. Mas tudo bem, vamos continuar. A aposentadoria, então, especial vai exigir, além da idade e do tempo de efetiva exposição, a carência mínima de 180 contribuições. Essa aposentadoria especial, ela não vai ser devida a todas as categorias de segurados. Não. Somente empregado, trabalhador avulso e 2 contribuintes individuais. Não todos os contribuintes individuais, apenas o filiado à cooperativa de trabalho e o filiado à cooperativa de produção. Então, veja só, nós temos aqui a aposentadoria especial não é concedida ao segurado especial. Quando você diz assim, a aposentadoria especial do segurado especial, isso arrepia qualquer pessoa, né, do ramo previdenciário. Por quê? Porque nesse caso se trata de uma aposentadoria que não é devida ao segurado especial, mas sim a quem? Ao segurado, empregado, trabalhador avulso e filiado à cooperativa de produção e à cooperativa de trabalho, tá? A cooperativa de trabalho. Então, veja, nós temos aqui
somente esses 4 segurados. E também nós temos que falar que a aposentadoria especial, ela não é concedida por estar aquele segurado recebendo adicional de insalubridade. O fato de, por si só, de receber adicional de insalubridade não pode, né, não é condição indispensável para que aquele segurado tenha direito à aposentadoria especial. Não. A concessão da aposentadoria tem que comprovar o quê? A efetiva exposição, o tempo de trabalho, né, permanente exposto a esses agentes prejudiciais à saúde. O artigo 65 do Decreto 3.048, ele diz: considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição, veja, do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção, né, seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Então, neste caso, eu tenho aqui que o trabalho não tem que ser essa exposição ocasional, né? De uma vez ou outra. Não. O trabalho é permanente de forma não ocasional e nem intermitente. E vai ser considerado como tempo especial aquele tempo que a pessoa está afastada por férias, por estar recebendo salário maternidade, mesmo que não está ali na efetividade, né, na exposição efetiva, o decreto considera. Veja, aplica-se ao disposto no caput os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias, aos de percepção de salário maternidade, desde que à data do afastamento o segurado estivesse exposto aos fatores de risco, né? Aqueles agentes prejudiciais à saúde. Então, fiquem calmos, tá? Fiquem calmos. Se saiu para salário maternidade, para licença maternidade, mas estava sob a exposição efetiva daquele agente, aquele período vai ser considerado para fins da aposentadoria especial. Bem, segurado especial, por favor, não tem aposentadoria especial. E essa aposentadoria especial, quem são esses agentes prejudiciais à saúde? Agentes químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes. O regulamento da Previdência, ele fala agentes físicos como ruídos, vibrações, calor, pressão anormal, radiação, ionizante ou não ionizante. Os agentes químicos, manifestados por névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases. Os biológicos, micro-organismos como bactérias, fungos, parasitas, bacilos, vírus, rictesias, entre outros. Então, esses são os agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde. E eles têm, o decreto tem um anexo relacionando esses agentes. Esses agentes, tá? E aí, nesse caso, a aposentadoria especial, ela vai ser concedida na situação em que o segurado ficar exposto acima do índice de tolerância. E para os agentes, nós vamos ter que fazer uma avaliação qualitativa ou uma avaliação quantitativa. A quantitativa é fácil, né? A quantitativa é fácil, acima de tantos graus.
acima de tantos decibéis, no caso do ruído. Mas a qualidade, tem agentes que eu não tenho como quantificar. Então, nós vamos fazer a efetiva exposição por meio de uma avaliação qualitativa, tá? Ou seja, verificar se o agente ou associação dos agentes prejudiciais à saúde estão presentes no ambiente do trabalho, durante toda a jornada daquele trabalhador. Se todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes nocivos estão presentes no ambiente do trabalho. Se os meios de contato e exposição dos trabalhadores, né, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato com a agente. Isso é por meio de uma avaliação qualitativa. A quantitativa não tem problema, né? Aí, dentro das normas regulamentadoras, nós vamos saber se aquela exposição está acima ou abaixo do limite de tolerância. E como se comprova para a Previdência Social essa exposição? Através de um documento emitido pela empresa, onde vai atestar, vai comunicar todo o seu período contributivo, se ele estava em exposição ou não do agente, se a exposição era efetiva, se havia a utilização de equipamento de proteção individual que afastasse o agente. Isso tudo é feito através do documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o famoso PPP, né? O PPP, ele passa a ser exigido a partir de 2004. Então, a comprovação da efetiva exposição aos agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde é feita através de quê? Da apresentação do PPP, tá? É um formulário emitido pela empresa ou seu preposto, né? Baseado no laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Esse laudo técnico expedido por um médico ou médico ou engenheiro de segurança do trabalho, e é considerado o quê? O histórico, olha só, o histórico laboral do trabalhador, que vai conter ali o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e pelas avaliações ambientais, o resultado da monitoração biológica, né, na avaliação qualitativa, e aí contemplar as atividades desenvolvidas durante todo o período laboral, tá? Todo o período laboral. Então, o PPP, ele é emitido com base no laudo técnico das condições ambientais do trabalho. E quando a exposição é realizada com elementos cancerígenos, veja, os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e também da Previdência Social, serão avaliados em conformidade com a avaliação qualitativa. E caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista, que elimine a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Então, olha, os elementos cancerígenos não dá para eu falar acima ou mais, né? Tem que fazer aquela avaliação qualitativa. O tempo de exposição, o grau de exposição, né? Se é toda a jornada, as vias de absorção, etc. E aí, se houver a utilização de medidas do que dispõe a legislação trabalhista, e essas medidas eliminarem a nocividade, aí não há que se falar em aposentadoria especial, tá? Não há que se falar em aposentadoria especial. Bem, no caso, deixa eu só colocar aqui. No caso, nós temos a possibilidade
de modo geral, dos agentes prejudiciais à saúde. A eliminação ou neutralização da ação prejudicial à saúde desses agentes. Quando há a eliminação, é porque realmente eles não estão no ambiente. Então, houve adoção de medidas de proteção, né, que impossibilitaram a exposição do agente. Agora, a neutralização ocorre quando a adoção de medidas de controle que vão reduzir o quê? A intensidade, a concentração, a dose do agente vai reduzir ao limite de tolerância previsto no regulamento da Previdência ou então na legislação trabalhista, tá? Na legislação trabalhista. Então, nesse caso, eu tenho a diferença da eliminação e da neutralização. O que a Previdência entende? Olha, ela vai entender que quando há a eliminação, né, dessa exposição ou então a neutralização do agente pelas medidas tomadas, não há que se falar em aposentadoria especial. Por quê? Porque não vai haver ali o prejuízo à saúde, né? Porque ou foi eliminado ou foi neutralizada a ação daquele agente. Só que aí, nesse caso, eu tenho que verificar a posição da jurisprudência. Sim. O STF, ele na questão do ruído, tá? Na questão do ruído, ele entendeu que mesmo que a utilização dos equipamentos de proteção individual afastem a insalubridade, não será descaracterizada a condição especial. Se nos outros agentes ficar afastado a insalubridade, aí sim, tá? Aí sim, poderia afastar a caracterização de especial e, consequentemente, não conceder a aposentadoria especial. Bem, nós temos uma fonte de financiamento direto para a aposentadoria especial. Você lembra do princípio da contrapartida? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Pois bem, na aposentadoria especial, a empresa, a cooperativa de produção, vão pagar um acréscimo de contribuição sobre a remuneração daqueles empregados, trabalhadores avulsos e cooperados de produção que ficarem expostos a esses agentes prejudiciais à saúde. Então, há um financiamento direto, né, para a aposentadoria especial. E aí, quando eu falo que incidente sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e cooperados de produção, você pensa o seguinte: olha, e do caso do cooperado de trabalho? Como que fica a situação? No caso do cooperado de trabalho, nós tínhamos a contribuição paga pela empresa tomadora do serviço. Porém, no caso, ela foi julgada inconstitucional e hoje, embora o filiado cooperado de trabalho tenha direito à aposentadoria especial, nós não temos esse acréscimo de contribuição, tá? Nós não temos esse acréscimo de contribuição. Bem, a aposentadoria especial também sofreu uma mudança na forma do cálculo da sua renda. Salário de benefício novo, média dos salários de contribuição correspondente a 100% do período contributivo. E o cálculo da renda mensal, ele é parecido, praticamente igual, né, ao da aposentadoria programada.
Por que praticamente? Quando a aposentadoria especial me exigir, ou exigir daquele segurado, 20 anos de contribuição, ou 25 anos de contribuição sob efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, o cálculo da renda mensal é feito igualzinho eu faço da programada. 60% mais 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição homem, mulher, 20 anos de contribuição homem. Tá? Então, que exceder 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher. Idêntico. Então, quando exigir 20 ou 25 anos de contribuição sobre efetiva exposição. Agora, quando aquela aposentadoria especial exigir 15 anos de efetiva exposição e contribuição, lógico que tem a idade, né? 55 anos. O cálculo da renda mensal inicial será de 60%, olha só, 60% do salário de benefício mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição para homem e mulher. Tá? Para homem e mulher. Então, essa é a diferença. Na aposentadoria que vai exigir 20 ou 25 anos de contribuição, eu tenho o cálculo igualzinho da aposentadoria programada. Os 2% são acrescidos para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Agora, nesta daqui, que vai exigir apenas 15 anos de contribuição sob efetiva exposição, nós vamos ter o acréscimo de 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Tá? Seja homem ou mulher. Então, essa é uma pequena diferença que a gente chama atenção. Tá? Que a gente chama a sua atenção. Então, aqui a minha tabela, olha, eu coloquei homens e mulheres. Homens e mulheres. Por quê? Porque os 2% começam a vir após 15 anos de contribuição. Tá? Bem, data de início do benefício da aposentadoria especial. Quem tem direito? Empregado, trabalhador avulso e filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Ora, para esses três últimos, trabalhador avulso, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, a data do início do benefício é a data do requerimento administrativo. No caso do empregado, nós seguimos a regra da aposentadoria programada. Desde a data do desligamento do emprego, se requerida, até 90 dias. Se requereu depois, data do requerimento. Mas se não requereu o desligamento, pode. Pode, desde que esse empregado não mais atue em atividade exposto a agentes prejudiciais à saúde. Tá? Se ele não vai romper o vínculo, ele não pode ficar em condições especiais de trabalho mais. Por quê? Porque vai ser concedida para ele aposentadoria especial, sob pena dele ter a cessação do pagamento do seu benefício. Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui, depois, na próxima aula a gente fala. Olha, se o segurado aposentado na especial, ele continuar a exercer atividade em condições prejudiciais à saúde, seja na mesma empresa ou em outra, seja com o mesmo agente nocivo ou outro, não importa,
seja na mesma categoria de segurado ou outra, não importa, ele terá o seu benefício cessado. Ele não pode receber aposentadoria especial e continuar trabalhando em condições especiais, sob pena de ter o benefício cessado, tá? Então, olha só, ele pode retornar ao trabalho? Pode. Pode exercer outra atividade que não prejudicial à saúde, tá? E continuar com a sua aposentadoria. Mas se for exposto a condições prejudiciais, a sua aposentadoria será cessada. E isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 709, fixa a seguinte tese. Olha, é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial, se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Nas hipóteses em que o segurado solicitar aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data da entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive os efeitos financeiros. Olha, efetivada, contudo, a aposentadoria especial, seja na via administrativa, na via judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício. Então, esse artigo que determina a cessação do benefício foi considerado constitucional pelo Supremo. Então, pode voltar ao trabalho? Sim, desde que não seja em condições especiais. Nem precisa ser o mesmo ruído, o mesmo agente que levou a aposentadoria especial. Pode ser até outro, mas aí vai cessar o pagamento da aposentadoria especial, certo? Gente, nós vamos parar um pouco aqui a aposentadoria especial, porque se eu adiantar, eu quebro o raciocínio, né? E próxima aula a gente já termina a aposentadoria especial, tá bom?